Papo Mineiro hoje, numa prosa de negócios internacionais e com uma expert, Tânia Reis, fundadora e CEO do Grupo Serpa, que nada menos um conglomerado de empresas brasileiras, americanas e chinesas, com foco em negócios internacionais desde 1995. Com sua trajetória profissional, possui o visto EB-IA para profissionais com habilidades extraordinárias para residência permanente nos Estados Unidos. Executiva do Bloco dos Países do BRICS, a Aliança de Mulheres Profissionais e Empreendedoras, indicada em 2020, quando residia em Xangai, para estar entre as 5 executivas do capítulo Brasil, e atualmente foi eleita vice-presidente. Também membro do Fórum das Empresas Transnacionais, FET, e do Fórum das Mulheres da CNI. Conselheira da EB, Associação Comércio Exterior do Brasil, diretora do Conselho da Câmara Francesa e também diretora plena da Associação Comercial de Minas, bastante premiada. Entre três aí vamos citar a Mulher Empreendedora pela CEMINAS, a Mulher Além das Gerais pela Federaminas e também o troféu Mulher Destaque. Além disso tudo, e dessas voltas ao mundo que ela dá sempre anualmente, ela também trabalha lá na sua terra natal, Itaveraba, com a Associação das Mulheres Águias e também com o Congado de Santa Efigênia. É isso, Santa Efigênia. Então vamos ouvir Tânia Reis. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, Castro. É um prazer enorme estar aqui no Papo Mineiro, né? Uma mineira está no Papo Mineiro, fica até mais fácil para poder falar o uai, trem, fica mais métier, né? Quando você tem condições de entender um pouco mais da cultura. E isso é uma das coisas que nós preservamos muito, independentemente se eu estou em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, ou China, ou Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, nos Emirados, é uma das coisas que eu faço questão, é estar dentro da cultura daquele país. Muito bom. Isso é sempre importante, né? Porque você adquire um envolvimento maior com aquilo que você está lidando, né? Nós trabalhamos com pessoas, né, Tânia? Então a gente tem que ter essa preocupação. Mas vamos à sua história, né? Vamos à sua história. Já falei que você nasceu lá em Itaberaba, então continua aí um pouquinho. Então, eu nasci na cidade de Itaverava, é uma cidade que tem aí em torno de 6 mil habitantes, né? Eu chamo de municípios, né, que tem menos de 10 mil habitantes, municípios invisíveis, né? Por quê? São municípios que têm poucas oportunidades de estar em outros lugares. E quando, né, eu iniciei essa área internacional, eu saí de Itaverava, eu me casei, né, com Afonso Reis, foi quando eu iniciei a minha trajetória, né, que eu falo que é de Itaverava para o mundo, né, de uma cidade de 6 mil habitantes para conquistar o mundo. E desde 1995, ou seja, há 29 anos, eu sou uma das fundadoras do Grupo Serpa, e o Grupo Serpa, como você bem disse, aí, com um conglomerado de empresas brasileiras, chinesa e americana. E essa trajetória, ô Castro, é uma trajetória inspiradora, sim. Por quê? Internacionalizar dentro de um mercado, né, que estava iniciando um processo de internacionalização que foi na década de 90, né, quando nós começamos, por ser mulher, né, que, além disso, ainda é mais difícil você ir para um mercado internacional e liderar, né, também. Então, Minas Gerais é uma cidade, é um estado, né, que por si só é considerado um estado mais low profile, um estado que menos destaca para,
né, estar dentro do mercado internacional. E eu venho trazendo, né, o nome de Minas Gerais para esse mercado, para esse mundo. Então, essa é minha trajetória, né? Estou aí como vice-presidente do capítulo Brasil no BRICS, no bloco do BRICS, que é muito importante. E nessa trajetória eu venho, né, impulsionando as mulheres, que é um dos meus papéis, fazendo com que elas acreditam mais em na competência delas, né? Claro que a gente, Castro, quando eu falo, né, dedico à questão das mulheres, porque a gente tem que levantar uma bandeira. E a gente vai levantando a bandeira dos mais fracos, né? Infelizmente, as mulheres ainda representam muito pouco, não no mercado internacional, mas, assim, de forma geral, no mercado dentro né, do Dos negócios. empreendedorismo, né, dos negócios. Então, nós precisamos trazer mais essas mulheres para os palcos. Muito bem. Ô, Tânia, nessa questão de Itaberaba para o mundo, né? Quer dizer, você fala lá uma cidade de 6 mil habitantes, aí de repente você está em Xangai. Com quantos habitantes hoje? Quantos 23 milhões milhões? de habitantes. Nós estamos falando aí praticamente 2 vezes mais que São Paulo, e quando a gente fala o país, né, que é na China, nós falamos aí 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, realmente, assim, faz uma diferença enorme você viver nesses dois mundos. E eu consigo transitar nesses dois mundos, né? Com Que é o certeza. mundo dos negócios, que na posição, né, onde eu ocupo hoje, estando no BRICS, como CEO do Grupo Serpa, e várias funções que eu tenho aí nesse decorrer do tempo aí da minha vida profissional, né? Então, E, transitar no mercado, né, internacional, e transitar, né, Itaverava especificamente, mas quando eu falo Itaverava, é representando todos os municípios menos de 10 mil habitantes, né? A gente precisa saber como eles falam, a gente precisa entender também essa cultura. E é um laboratório que eu venho fazendo, né, para entender melhor, para eu ver o que nós podemos contribuir com esses municípios. Por isso que eu estou chamando a Itaverava, que é uma cidade que eu nasci, mas também utilizando como um laboratório. justamente. Mas quando se fala em China, não só em Minas Gerais, não só em Belo Horizonte, mas acho que no Brasil, lembram-se do Grupo Serpa e lembram da Tânia. Por que essa escolha pela China? Então, nós decidimos internacionalizar a empresa há 15 anos. Inclusive, estamos celebrando agora os 15 anos da Serpa USA, que foi o primeiro player, né, que nós internacionalizamos, quando nós definimos no nosso planejamento estratégico que a gente precisava de internacionalizar. Então, escolhemos 2 grandes players, que é os Estados Unidos e a China. Isso não é novidade para ninguém. Então, o primeiro foi os Estados Unidos, que é mais simples porque até mesmo a distância, a cultura, estamos dentro do Ocidente, né? É mais fácil. E quando você vai para a China, é bem mais complexo, não só na questão de fuso horário, e nós temos aí uma diferença de 11 horas de diferença, eles estão na frente, temos a questão cultural, e isso é muito importante para poder fazer os negócios, mas nós escolhemos os 2 grandes players porque nós estamos dentro da área internacional de negócios, né? E os 2 países são 2 países que realmente têm uma grande representatividade com o Brasil. E todas as vezes que a gente vai implantar e discutir dentro de um planejamento estratégico de uma empresa, é importante você escutar o que o cliente necessita. É nessa escuta que você consegue chegar nas necessidades, e aí sim surgem os negócios. Muito bem. Nós estamos falando, né, hoje, o BRICS, né, com os 5 países fundadores, mas ele se expandiu no ano passado, né? Isso Sim. quase chega a 50% do mundo. Não é isso mesmo?
Sim, Então, é você uma tem toda a responsabilidade razão. muito grande, né? E eu quero saber como é que você chegou na China como mulher, não é um país que valoriza muito a mulher, né? Pelo menos na época que você chegou. E também no mundo masculino, muito masculino, né? Que é o comércio exterior. Contei um pouquinho para você das dificuldades e das facilidades, é claro. Você hoje é uma vitoriosa. Quando você vai para um país, né, que tem uma cultura totalmente diferente, né, que é do Oriente para o Ocidente, existe uma cultura muito diferente esses dois, nessas duas posições. Quando eu cheguei na China, e eu acho que isso é bem inspirador para as mulheres que estão nos escutando e vão nos escutar, tá, Castro? Lá não importa se você é homem ou mulher, o que importa é você ser competente. E as mulheres precisam também entender isso, porque muitas vezes se vitimizam e a gente tem que parar de se vitimizar. A gente tem que entender as nossas competências e seguir em frente. Claro que, como mulher, eu tive, né, muitas dificuldades e principalmente, né, os homens olhando a gente pelo lado só feminino. A gente não precisa de destacar com um lado masculino, vestir como homem para poder ganhar a visibilidade e o respeito. Nós podemos continuar sendo mulheres, mães, avós, donas de casa, porque o nosso olhar é diferente, mas conquistar através das nossas competências. E foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos e assim cheguei na China com tantas diversidades culturais. Eu gosto de falar que na China, só para as pessoas entenderem, poderia contar vários casos, mas a gente não tem esse tempo, né, Cássio, para sair contando tantos casos, mas aqui no Brasil, coroa de flores é funeral, representa a morte. Lá representa prosperidade. Então, quando você vai num evento e tem coroas de flores, você está desejando, né, aquele empreendimento muito sucesso. Então, isso daí chama muita atenção para você tomar cuidado quando você chega no país. Isso mesmo. Então, assim, no caso, né, especificamente da China, claro que foi um desafio muito grande. E aonde foi um divisor de águas para mim, o Castro, foi quando aconteceu o Covid. Eu fiquei 1 ano e meio na China, foi quando eu tive oportunidades de ajudar, né, tanto a China quanto o Brasil, né, em negócios, porque praticamente não estavam, os negócios pararam primeiro na China, porque iniciou todo o processo. Eu falo que a China foi muito corajosa quando ela declarou, né? Declarar não significa que você é a origem, ninguém sabe da origem, mas ela foi corajosa quando declarou, e na hora que ela fala a verdade, né, para alertar o mundo, ela é penalizada. Isso eu assisti lá. Mas a gente, na parte, né, da diplomacia, exige que a gente tome muito cuidado. Os chineses me perguntavam, e aí, né? Estão falando muito mal da gente no Brasil. Eu falava, não, de jeito nenhum. O brasileiro gosta muito do chinês, porque os chineses também fazem muitos negócios com o Brasil e o Brasil faz negócios com a China. Então, isso é muito importante, a gente relacionar bem, porque com um bom relacionamento a gente vai trazer bons frutos. E aí, nessa trajetória minha, quando eu fiquei 1 ano e meio, foi quando eu recebi o convite, né, do bloco do BRICS, dos países, principalmente no caso aí do Brasil, né, para representar o Brasil, e acabei me aproximando muito do governo e ajudando nesse relacionamento, e com isso a gente acaba ganhando visibilidade também. E o respeito, né, porque você conhece bem do seu país e acaba contribuindo, né, com aquele outro país que está necessitando de mais informações. Não tem dúvida isso, né? E é uma coisa muito emblemática, né? Porque o Ocidente ainda vê o Oriente com poucos olhos, vamos dizer assim, com pouca visão. Nós Né? precisamos entender que
unidos vamos ser muito mais fortes. Então, temos que entender o dia e a noite, cada um no seu espaço e cada um com a sua importância. Então, o Ocidente ele é importante e o Oriente é importante. Nós precisamos de fazer esse viaduto, né? Nem vou falar ponte, né? Porque é tão distante, nós precisamos de fazer esse encontro, porque é só assim que nós vamos. Existe uma coisa que é muito importante, as pessoas precisam de olhar. A gente está vendo a situação do Rio Grande do Sul, né? São pessoas, e nós precisamos de ter o olhar para a humanidade. Nós precisamos de garantir para a humanidade a sobrevivência. E só vamos garantir se todos unirmos com esse único propósito, que é um olhar o outro. Ótimo. Você também, um dos demais países do BRICS, você também faz negócios? Sim. Índia, Rússia? Sim, fazemos negócio porque o Grupo Serpa ele trabalha também não só com a parte de consultoria internacional, nós temos as empresas de logística internacional. E aí nós fazemos a busca, né, coletamos em qualquer parte do mundo, como levamos também daqui do Brasil a exportação para qualquer parte do mundo. E respondendo a sua pergunta no bloco do BRICS, né, que nós estamos falando da Rússia, hoje a Rússia é um pouquinho mais complicada em função da guerra, mas a gente faz negócio sim, só que o olhar ele é mais criterioso por estar nessa situação. E os outros países, a Índia tem uma relação muito boa com o Brasil, né? A África do Sul também, e a China nem se fala, que é o principal parceiro do Brasil em negócios. Como é morar em Xangai? Bom, aí nós temos que fazer até uma comparação Xangai com Itaverava, né? As luzes. Primeiro, assim, o povo chinês ele tem uma pegada muito do mineiro, aquele cuidado, aquelas tradições, o respeito à família. E isso é como se tivesse em Minas Gerais, por incrível que pareça, tá, Castro? É muito interessante isso. Mas quando você parte para a inteligência artificial, aí eu assusto quando eu chego no Brasil. Aí existe uma distância enorme. Então, nós precisamos cada vez aproximar mais os negócios para a gente, né, implantar aqui também no Brasil toda essa tecnologia, essa inovação. Por quê? Não, eu acredito que nesses 10 anos que vem aí essa década agora, vamos dizer essa década aí até 2030, vão acontecer muitas coisas e com uma velocidade muito grande que as pessoas precisam, nós vamos precisar entender essa inteligência artificial. Nós não podemos ser contra ela, nós temos que fazer com que ela seja favorável para nós. Para você ter uma ideia, sim, só para entender um pouquinho melhor, inteligência artificial em inglês, né, é o A, depois o I, né? E aí, na China, significa amor. A gente chama as babás, a cozinheira, de AI, que é inteligência artificial. Então, nós temos que trazer como amor, né, que ela vai ser importante, mas nós temos que saber como utilizá-la. E não tem volta, né? Não tem volta. E isso é uma coisa que, quando a gente fala hoje da China, e a China, cada vez mais, ela tá mudando toda a forma dela de negócios, trazendo mais para a inteligência artificial, tecnologia, inovações. Ela quer ser reconhecida totalmente diferente de 30 anos, há 30 anos, né? Porque há 30 anos ela era reconhecida como Xing Ling, né? Os 99 cents, né? Que todo mundo comprava aí um monte, era uma caneta que você assinava uma vez só e depois jogava fora, mas onde deu oportunidade também de muitos terem muitas coisas que não tinham, que o Brasil não fazia. E foi aonde a coragem da China é muito interessante, porque eles querem fazer negócio. Se eles estavam no fundo de quintal, dentro de uma garagem, não, o negócio deles, foco em business, disciplina. Então, isso nós temos que copiar. As coisas boas, nós temos que copiar. O Brasil precisa de ter essa disciplina cada vez mais para despontar no mundo.
E a gente vem despontando aí no commodities, né, que também não é novidade para ninguém, mas nós precisamos agregar valores nos nossos produtos, e nós temos condições de agregar valores. E pegando, né, um exemplo que eu fiz um trabalho em Itaverava, foi com uma bolsa reciclável de uma das artesãs, e essa bolsa eu transformei ela numa joia com pedras do Brasil, coloquei um diamante nessa joia com uma pessoa, uma design que é renomada aqui no Brasil também. Ela me ajudou a produzir essa bolsa junto com Itaverava. Levei essa bolsa para os Estados Unidos, para Dubai, para a China, e essa bolsa foi muito bem recebida, com olhares assim, dá para fazer, dá para agregar valores. Né? A gente, quando vai para o público e vai falar alguma coisa, a gente precisa de sentar no lugar de quem vai fazer, né, quer divulgar, e falar assim: olha, dá para fazer, vamos fazer juntos, eu vou mostrar como faz. E assim precisa disseminar isso na cabeça dos empreendedores, que os nossos produtos são suficientes de qualidades, né, de design para chegar em qualquer parte do mundo. Agora precisamos desse impulsionamento, né, para fazer com que as empreendedoras, os empreendedores entendam isso e saiam um pouco do commodities e passa para os produtos com valores agregados. Não tem dúvida. E foi interessante você lembrar essa questão da bolsa, porque você também, além de ser uma mulher mundial, ou melhor, internacional, você também volta para sua terra e tem lá também a sua valorização da cultura local, né? Dessa questão desse você ter essa questão dessa associação das mulheres águias, você também cuida lá do Congado Santa Efigênia da Barra, não é isso? Conta um pouquinho para nós como é que é isso. Então, esse aí a gente chama de responsabilidade social, né? E eu estou devolvendo para o universo aquilo que ele tem me dado de muito. E a gente precisa de valorizar as nossas origens. Porque se a gente não tiver histórias, nós não vamos ser ninguém mais tarde. Porque um dia nós vamos aposentar, nós vamos parar, o corpo fala, né? E aí, o que vai ficar? Qual legado você vai deixar? Se você vai numa trajetória sem olhar para trás, sem olhar e trazer as outras pessoas para esse palco, né, sem dar um retorno de onde você veio, realmente o crachá vai cair um dia e ninguém vai lembrar de você. Justamente, né? E você é muito bem recebida na cidade natal. Sim, sou bem recebida. Geralmente o pessoal tem uma pegada de questões políticas, né? Acha que eu vou ser candidata a prefeita. Eu falo, gente, não, nem tem tempo para isso, né? A minha vida, né? O tanto que eu viajo, né? Eu tento administrar toda semana um ou 2 dias em Itaverava, e os outros dias ou estou viajando, né, para outros estados, eu vou muito para São Paulo, para Brasília, e além de dedicar também os Estados Unidos e a China. Agora, em agosto, eu vou para a China, devo permanecer lá uns 4 meses, então não dá para ser gestora de um município à distância, né? E principalmente municípios tão pequenos que exigem demais, né, do setor público, né? O olhar é totalmente diferente, eles são muito demandantes e são muito carentes. E esse olhar ele é necessário ter presencial. Então não dá para poder assumir um cargo público. Eu sempre falo com eles que às vezes sempre tem oposição. Eu gosto da oposição, né? Que cutuca, né? Mas fala, não, meu papel aqui não é um papel de político, é um papel de trazer para a cidade recursos, fazer eles entenderem que são capazes também de conquistar aí, não vou dizer talvez o mundo, mas pelo menos ir conquistando esse mercado que é muito próspero. Não tem Pensando dúvida. só no Brasil, que é um continente, né?
Já tem sucessão da família? Então, À vista, né? eu tenho a Samara, né, que é minha filha, hoje ela é gestora na Serpa China, é casada com um chinês, então eu sou vó de um casal, né, que é a Suri e o Levi, e por incrível que pareça, já falam três línguas, né, porque o mandarim é onde eles vivem, o inglês, porque a escola é uma escola internacional, que de Singapura, e o português pela convivência, né? Então já estão sendo preparados para um amanhã, que eu não sei ainda o que eles vão escolher. Mas a Samara, que é filha, hoje ela faz a gestão junto com o Lin, né, que é um especialista em negociações internacionais. Então, quando fala em sucessão, para mim é um pouquinho diferente de 20 anos atrás. Né? Hoje, a sucessão é você pegar as pessoas competentes dentro do seu grupo e transformar eles em profissionais que vão fazer com que esse grupo ou essa empresa cresça ainda mais. É você valorizar, né, os seus colaboradores, trazendo para dentro dessa plataforma como sócios. Então, a sucessão que eu penso é muito mais nesse sentido, claro que tem que ter uma cabeça de empreendedor. E claro que vai aparecer dentro de um grupo outros líderes, né, que possam, né, fazer esse trabalho. E vejo que a Samara, né, ela foi preparada para ser uma grande executiva e hoje ela vem trazendo bons resultados dentro, não só na China, mas de forma geral no Grupo Serpa. Muito bom isso, saber isso, né? Você mencionou 2030. 2030 tem aquela questão dos objetivos da ONU, né, para o desenvolvimento sustentável. Isso tem sido importante nas negociações brasileiras com China, com Estados Unidos ou qualquer outro país? Eu fico até feliz de você fazer essa pergunta, porque não tem volta. A agenda da ESG está aí, nós já estamos trabalhando para estar dentro dela, porque não basta só você falar, eu quero, né, ter o selo do ESG se você não cumprir com as regras que são exigidas. Então, nós contratamos a Luciana Oric, que é uma referência no Brasil em sustentabilidade. Ela vem nos dando todo o apoio para que nós possamos entrar dentro da agenda. E que eu fiquei muito feliz quando ela fez o nosso diagnóstico, que você tem que ter uma pontuação de 5 e a gente já está em 2,5 sem saber, né, desse processo, como que a gente teria que fazer, tem que fazer para estar dentro da agenda, né, que é a parte do meio ambiente, né, que o E significa environment, que é o meio ambiente, então a gente já tem algumas políticas, né, e claro que a gente vai ter que tomar várias ações ainda, que nós temos uma transportadora, então os caminhões, né, eles acabam não contribuindo com a questão do meio ambiente, mas existe outras formas da gente compensar. O social já é o trabalho que eu já venho fazendo, né, também na parte da associação das mulheres, é o olhar para o patrimônio do Brasil, que é o Congado, né, se a gente deixar as coisas irem de uma forma sem ter esse olhar, vai acabar, e não pode acabar com o Congado, é um patrimônio no Brasil, fora as outras ações que a gente acaba fazendo, né, agora recentemente no Rio Grande do Sul, nós colocamos o nosso armazém à disposição para receber as doações e levar até o local necessário para poder transportar para o Rio Grande do Sul. E, por último, a governança, onde a gente tem uma pontuação maior, Claro. né, dentro do diagnóstico que essa profissional fez. Então, é uma agenda que ela é fundamental para fazer negócios, principalmente internacionais. Estão entrando as leis, né? As normas que, principalmente vindo da Europa, eu não sei ditar aí para vocês, né? As normas
os números, etc., mas elas estão vindo com bastante rigor, ou seja, as empresas que não adaptarem dentro, ou não entrarem dentro da agenda da ESG vão ter que pagar taxas a mais para fazer negócios com os outros países. E ficamos muito felizes que a China também já entrou, né, já está entrando aí para cumprir com as regras estabelecidas, os outros países que são emissores aí do carbono. Então, assim, é fundamental, né? Quem quer ficar no mercado, hoje o mercado é para profissionais. Amadores vão estar fora, inclusive eu acredito que até 2030 vai, assim, muitos não vão conseguir entrar dentro da agenda porque não leva para o lado profissional. E a gente tem que levar para o lado profissional, ter consultores competentes para nos apoiarem nessa agenda. Tânia, e os planos para frente? Então, falar em plano, nós contratamos uma consultoria em Brasília, são 4 consultores muito competentes, com um olhar, né, com grande conhecimento no planejamento estratégico de uma empresa. E nós estamos exatamente dentro desse trabalho, né, que é um trabalho que requer muita dedicação, muita escuta. Agora, falando de Tânia, né, com a visão para o Grupo Serpa. Eu cheguei, eles me fizeram essa pergunta, então eu vou responder a mesma coisa, tá, Cássio? Quando a gente sai de uma cidade, tamanho de Itaverava, 6.000 habitantes, né? Quando eu sou uma das fundadoras do Grupo Serpa, iniciamos com uma mesinha alugada, 3 pessoas. A minha vontade era de crescer muito, ser reconhecida no mercado, mas eu não sabia exatamente como funcionava, porque não tínhamos dinheiro para pagar para um planejamento estratégico. Então, cada passo nosso foi um passo com muita coragem, muita dedicação e conhecimento, porque conhecimento é fundamental para um negócio, não basta só você querer. E a união. Então, essa vontade que fez a gente chegar onde nós chegamos, que eu nunca imaginava de internacionalizar o Grupo Serpa nos 2 maiores players mundiais. E hoje, eu respondo para você, eu sei que nós vamos crescer com essa equipe de 150 profissionais que nós temos, com todo esse profissionalismo que hoje nós temos condições de estar contratando pessoas, consultores renomados. Eu tenho certeza que nós vamos chegar em um lugar que ainda, talvez, lá, eu vou falar assim, não imaginava que nós conseguiríamos chegar onde nós chegamos. Eu não consigo, na minha mente, te responder exatamente esse lugar. Só sei que nós vamos crescer. Muito bom, né? Excelente, esse aspecto é muito bom, né? A gente pensar nesse ponto. Os governos brasileiro e o governo mineiro precisam ampliar mais para te ajudar nesse trabalho? Olha, particularmente, eu tenho uma relação muito boa com o assessor estratégico do Zema, que é o Coronel Guedes. Ele me dá carta branca para poder fazer qualquer negociações. Claro, quando eu falo qualquer negociações, é para trazer benefícios para Minas Gerais e alavancar cada vez mais Minas Gerais para o mundo. Porque realmente Minas Gerais precisa desse impulsionamento, desse engajamento. Minas Gerais é muito competente, é o 2º maior exportador do Brasil, mas pouco aparece perante o mercado internacional. A gente que está lá fora, a gente sente isso. Nós temos um aeroporto internacional que é referência mundial. Mas referência para nós, mineiros. Quando você chega lá fora, pouco conhece o CNF. E nós precisamos fazer isso ser mais reconhecido. Então, esse é o meu papel, é o papel de quem está dentro da área internacional, de alavancar cada vez mais. Então, com o governo de Minas Gerais, nós, do Grupo Serpa, né, temos essa abertura, e isso é muito bom, porque eles também vêm investindo muito nessa relação internacional.
Isso eu tenho visto bastante. Mas tem um caminho enorme ainda a percorrer. Claro. Né? Ainda bem, né? Ainda bem que Ainda tem trabalho, né? e tem muitas Se tivesse, oportunidades. tivesse tudo pronto, nós não estávamos satisfeitos. Castro, e tem muitas oportunidades, porque o Sim. que acontece? Esse impasse que existe entre China e Estados Unidos, quem vai ser beneficiado? O Brasil. Gente, o Brasil é aberto, o Brasil gosta de relacionar, o Brasil tem profissionais competentes. Então, é a grande oportunidade para o Brasil realmente crescer. Justamente. Tânia, estou tomando muito seu tempo. Nosso tempo já até passou, porque a prosa está muito boa. Queria que você deixasse uma mensagem. Eu vou deixar minha mensagem, que eu deixo sempre, porque é um mantra que eu escolhi na minha vida. Que, inclusive, eu tenho ele aqui no meu braço, que foi tatuado em chinês, que é o poder e a compaixão. Nós precisamos que os dois andem juntos. Mas aí você vai falar assim, mas o poder divino, ele já anda com a compaixão. Mas não é esse poder que eu estou falando. Eu estou falando do poder do homem, o do poder do dinheiro, do poder do business. Precisa do político, precisa de ter esse olhar da compaixão, que é o olhar ao outro. Essa é a mensagem que eu deixo, que nada vale nessa vida se a gente não tiver esse olhar para o outro, ajudar, ter essa compaixão. Porque um dia, quando você for embora, né, você vai levar o que você fez nesse planeta Terra. Não resta dúvida nisso, né? Muito obrigado. Boas viagens, bons negócios. Amém nós todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, né, no Papo Mineiro. Prazer foi nosso e muito obrigado e um grande abraço. Tivemos então aí a expert Tânia Reis. Queria muito fazer essa entrevista porque é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, pela condução tão sensacional, tão honesta, né? É difícil de falar essa palavra, né? E assim, o olhar para o ser humano. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.